experiências individuais, elas podem ajudar o outro a tirar boas lições. Mas, por exemplo, a minha experiência individual não pode ser um parâmetro. Quando eu falo... Incentivar, digamos. Isso. Quando eu falo dessa experiência individual, eu estou dizendo que eu fiz algo, deu certo para mim, eu não posso tornar aquilo um padrão, uma regra, um parâmetro. Faça a todo mundo que dá certo porque deu certo para mim. O que eu tenho que ter em mente é que se aquilo está preconizado, escrito em algum lugar, formalizado como algo legal, eu posso seguir. Mesmo que lá na frente eu tenha algum dano, eu posso recorrer, se for o caso, até à justiça, né? Se houver uma necessidade. Mas quando eu vejo algumas coisas do tipo assim, faça porque deu certo para mim, aí eu fico meio receoso e vou buscar para ver se esse tipo de instrução ela tem base. Porque, na verdade, você, professor, né? Pode ser. Djalma, você faz tudo baseado, quando você fala, em pesquisa. Isso. Você não faz aleatoriamente. Você vai pesquisar e ver para dar um conteúdo, digamos assim, afirmativo daquilo realmente que você está falando. Exatamente. Dentro disso aí, você pontuou algo muito importante, complementando, veja só, quando eu adquiri a experiência de AdSense, para você ter ideia, foram testes e muitos testes. Eu criava contas e mais contas da AdSense. Não aconselho ninguém sair criando muitas contas da AdSense para não dar duplicidade. Mas eu precisei fazer estudo de caso. Então, eu me lembrei muito do momento na faculdade, e você já passou por essa experiência e sabe que você colocado para você como atividade estudar um estudo de casos de uma empresa. E você pega aquele estudo de caso ali e você vai ver possibilidade de solucionar aquele problema. Suponhamos que uma empresa, na área comercial, ou como qualquer empresa, você vai pegar ali, por exemplo, uma alta na despesa e uma baixa receita, e essa empresa começa a entrar em decadência. Então, você vai estudar aquela situação e você vai ter que apontar, por exemplo, os caminhos para encontrar a solução para aquilo. Foi exatamente o que eu fiz. Eu comecei criando os problemas, ou pegando os problemas já existentes, estudando esses problemas e encontrando a solução. Existem outras pessoas que fazem isso hoje, a gente não tem dúvida que existe. Porém, muitas pessoas se reservam no direito de compartilhar o conhecimento da forma como a gente compartilha. Uma coisa, você teve algumas desilusões, né? Você não falou alguma coisa... O professor não falou nada da política partidária, né? Eu soube que você já foi candidato e hoje eu não vejo você mais assim. Essa política partidária hoje. O que levou hoje você teve algumas desilusões? Você é muito técnico, você, lógico que é uma coisa pessoal, mas atrás do professor, uma pessoa que pensa, respira e vota. Sim. Qual o seu conceito hoje dessa política partidária hoje? Eu não vou dizer nenhuma política partidária direcionada aonde você reside, onde você respira. Mas eu vou dizer uma política partidária mundial, né? Lógico, se você não quiser responder, eu vou respeitar o que o professor está falando. Veja só. O que é que você tem a falar sobre isso? A política, eu comecei muito cedo na política. Se a pessoa pesquisar no Google, Djalma Roma, eu sou o único Djalma Roma que aparece nessa pesquisa do Google, né? Apesar de existir um que foi até brigar comigo e perguntar por que eu estava usando Roma. Esse Roma é o sobrenome meu, é da minha família, é da minha mãe, e ele também tem o nome de Djalma Roma, mas é pouco encontrado nas buscas aí. Mas se pesquisarem, vão encontrar lá que eu fui candidato a vereador por 3 vezes. E minha primeira ação política foi a partir de 17 anos, que foi participar de movimentos políticos. E aos 18 anos, eu cheguei a me lançar candidato a vereador. Tive a oportunidade de ser convidado a ser candidato a vereador. Você conhece um pouquinho essa fase, né? E tive uma experiência boa por conta da quantidade de votos, achei interessante. E também porque eu estava combatendo alguns atos que não concordava, que não comungava. Depois eu
Novamente, fui a terceira vez, já em outro município, as 2 primeiras vezes no meu município onde eu nasci e a terceira vez no município onde eu resido. Porém, as decepções na política, elas são comuns. Muitas experiências, muitas expectativas que nós criamos, tanto quanto eleitor, quanto participante do meio político, e depois a gente tem frustrações do tipo da gente não ver o que é prometido ser cumprido. Então, nós vamos encontrar muitas pessoas dizendo que vai fazer, só falta colocar rios onde não tem rios e praias onde não tem praia. E, infelizmente, são muitas promessas vagas, existe político sério, e a gente tira o chapéu para esses que são sérios, como em qualquer área. No YouTube existe criador de conteúdo que é honesto, mas existe criador de conteúdo que não é honesto. Só que a gente não tem como provar quem é que não é honesto, né? Porém, a gente, na política, vê muitas coisas e eu passei algumas frustrações, algumas decepções. Às vezes eu preferia ter a pessoa como amigo ou como amiga do que conhecer como político. E às vezes, quando conhece como político, você acaba conhecendo o outro lado da moeda. O lado da mentira, do engano, da promessa e do não cumprimento. O professor, se há de convite, o professor escorregou, né? Assim, ele foi lá, foi cá, mas eu tenho que aplaudi-lo e dizer que tá certo. Mas o professor foi lá, foi cá, mas assim, isso, né? Faz parte, né, na política. Me digam, o que é que você hoje acha? As pessoas hoje que estão criando conteúdo hoje, né, para não ficar uma coisa muito cansativa, o que é que você aconselha? Primeira coisa, eu sempre gosto de conhecer o terreno. Eu quero pegar isso, vou dar um exemplo. Você vai trabalhar em um local, a primeira coisa que você tem que fazer é dar uma olhadinha no espaço onde você está pisando. Então, as plataformas, elas existem e são as melhores oportunidades para as pessoas criar conteúdo e até ter renda com isso. Mas é preciso conhecer as diretrizes dessas plataformas. Saber o que pode, o que não pode, qual é o meu limite, qual é o meu direito, qual é o meu dever. O direito do criador de conteúdo nas plataformas é usá-la desde quando respeite os termos que já estão pré-existentes lá. Sim. Então, o grande equívoco que todo criador de conteúdo tem, e confesso que eu já passei por isso, eu tive um canal no YouTube há muitos anos e eu não estudava questões de diretrizes, e esse canal saiu do ar exatamente por conta disso. Porque eu não conhecia, não me aprofundava, e aí eu violei algumas diretrizes. E depois eu fui para a plataforma exigir, cobrar, gritar, reclamar, contestar, e a plataforma negou e disse que eu tinha violado. Então hoje eu aconselho as pessoas ler as letras maiúsculas, mas não esquecer aquelas letras pequenas que estão lá no rodapé dizendo algumas coisas que a gente precisa ter cautela. Porque a plataforma, Julião, é igual a casa de alguém. Você, quando vai entrar na casa de alguém, você precisa saber que você não é o dono da casa. Por exemplo, você vai na casa de uma pessoa. As regras daquela casa já estão pré-estabelecidas. Então, você, como convidado daquela casa, você tem que respeitar tudo que o dono da casa dizer. Assim eu determino. Por exemplo, ele vai dizer, o horário de almoço aqui na minha casa é tal horário. Você não vai dizer para ele que o horário de almoço na casa dele tem que ser tal horário. Você está na casa dele. Você está na casa dele. Com certeza. Então, a regra do YouTube e do Google é a regra do dono da casa. O que acontece muito hoje é que o pessoal entra na plataforma, não lê aquelas regras, mas elas querem ser informadas de todos os equívocos que elas cometem. E aí tem um grande erro. E por isso que a Google, ela é uma empresa que pouco é perdedora de processos. Por quê? Porque ela deixa tudo escrito lá. E ela deixa bem claro que algumas questões ela não pode dar detalhes, do tipo, se ela tirou a monetização de alguém, ela não pode dar muitos detalhes sobre essa retirada de monetização. O máximo que ela vai colocar ali é 1 ou 2 linhas dizendo, você foi suspenso do programa de parcerias por tal motivo. Mas ela não vai entrar nos detalhes minúsculos. Por quê?
Quando eu aceitei o programa de parcerias, eu cliquei lá dizendo que aceito todos os termos. Então, o que eu aconselho para quem está começando na plataforma, leia primeiro as diretrizes. Mas, Djalma, é cansativo ler as diretrizes, é muita coisa. É melhor a pessoa ler as diretrizes, o que está escrito ali, fazer o caminho certo, do que lá na frente se cobrar ou cobrar da plataforma alguma coisa. Porque a plataforma não conhece quem é Julião e não sabe quem é Djalma. Com toda certeza. Ela tem um histórico do que nós estamos fazendo aqui. Ela está acompanhando, sabendo que esse vídeo aqui foi postado no IP tal, na internet, está no sistema dela. Mas o CEO, que é o responsável pela plataforma, ele não sabe quem é Julião, não sabe o que eu faço, e então ele não vai tratar um diferente do outro. Aí alguém vai chegar aqui e vai dizer, e por que o canal grande é tratado diferente? Mas a punição vem. A punição vem. O que acontece é que existe uma coisa chamada relevância. E muita gente esquece de relevância. Essa relevância, ela está muito associada ao seguinte ponto. Suponhamos que eu tenho um canal de 1 milhão de inscritos. Outra pessoa tem um canal com 1.000 inscritos. Se eu erro com um canal pequeno, a punição para mim, ela vem. Para o canal grande, vem também. A diferença é que o canal grande, ele vai ter um contato de um gerente de conta. E as pessoas têm que compreender, se você é cliente do Banco do Brasil, e você é empresa ou você tem uma grande movimentação financeira, você chega lá no banco, você vai direto falar com você tem um tratamento diferenciado, digamos assim. Tratamento diferenciado, é relevância. E isso já está escrito nas diretrizes para canais acima de 100 mil inscritos, tem direito a gerente de conta. Só que eu quero também, não frustrando você, o gerente de conta não vai resolver tudo por você nem por mim. O gerente de conta é um intermediário entre você e a plataforma para tentar pegar algumas informações e deixar você mais ciente do que pode e do que não pode. Mas ele não vai passar a mão pela sua cabeça em benefício seu e em dano da plataforma. Eu fiquei muito contente com esse trabalho, assim, né? O início do trabalho que eu tive aqui com você. Sinceramente, eu esperava até que, posso dizer que é uma enciclopédia, né, no assunto. Eu acho que você vai continuar esse profissional que você é, vai continuar também pesquisando. Agora eu queria que você falasse os seus momentos finais, né, e uma outra oportunidade, com toda certeza, a depender dos nossos seguidores, nós vamos convidá-lo, né, e talvez até alguns alunos também, para que realmente fale quem é Djalma Roma e o nosso canal de bastidores. Um canal diferenciado, que não tem muito mimimi, um canal que chega aqui, não tem um roteiro, e você vai falar a sua vontade. Quais os pontos finais? Julião, só agradecer e pedir ao pessoal que está aí que apoie o canal de bastidores, esse projeto seu que está começando na plataforma. Eu fico feliz em ser o primeiro, um dos primeiros a estar aqui batendo esse papo com você e dizer que o YouTube está aí para que todo mundo consuma o melhor que há de conteúdo. Eu tenho certeza que quem ficou até aqui nesse momento final conseguiu pegar alguns gatilhos, algumas coisas que vai servir para ela, tanto ela que usa o TikTok, Kawaii, YouTube ou qualquer uma outra plataforma, e dizer que o YouTube é isso aí, é uma plataforma gigante, você pode usar muito bem, mas também você tem que ter cuidado para não usá-la muito mal. E que as pessoas se sintam confortáveis em deixar os comentários aí, as opiniões, as críticas também, porque são bem-vindas, né? Com toda certeza, nós estamos aqui para ouvir. E deixa eu contar, ele me pegou de surpresa, ele não me disse nada do que ia me perguntar, então eu não sabia de nada do que ele ia me perguntar. Mas o canal de bastidores é isso. Então, não vou chegar aqui com um prato feito. Não é nada preparado, não é nada orquestrado, é algo espontâneo, mas muito real. E o pulo do gato? O pulo do gato é continuar aqui, é se inscrever, ativar o sininho. Não esqueça, se não ativar o sininho, você não vai receber o próximo conteúdo.
E pode ter certeza de uma coisa, que Julião vai aprontar. Então, isso aí eu não tenho dúvida. E o próximo eu desejo muito sucesso na entrevista, porque ele vai aprontar com alguém. Tá bom? Até breve. Valeu. Muito obrigado. Viu? Até a próxima.